A gente sempre opera por princípios. Princípios vão reger as nossas decisões. Quando a gente entende o princípio, a gente vai entender vários caminhos que podem chegar àquele princípio. E o princípio é a atratividade. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Bem, a minha primeira pergunta é que eu já estou preparando meu lançamento interno. Eu fiz o meu semente mês passado, segui o fórmula, pedi lá a análise, estou esperando. Teve um bom resultado, né? Eu tive 48 vendas. E agora eu estou preparando para o meu semente, para o meu interno, que vai acontecer dia 21. Sou profissional de educação física, eu trabalho na área da saúde. A minha ideia, né, é atender outros profissionais, né, auxiliar com cursos, outros profissionais de educação física e fisioterapeutas. Eu fiz uma pesquisa com os alunos que eu já tinha, que eu achava, né, que a minha promessa deveria estar voltada para renda, né? Então, como a área é nova, né, tem poucos profissionais voltados para isso, eu prometi aumentar a renda. E aí, o ano passado, eu fiz uma pesquisa com todos eles até depois do evento, né? Isso me deu uma ideia para melhorar a minha Roma. E eu vi que eles buscam segurança para prescrever exercício físico para grupos especiais. Deixa eu entender, então. Se eles tiverem que... Quanto custa o seu curso? Então, eu aumentei um pouco o preço. Estava custando R$ 397. Então, R$ 397. Então, eles procuram segurança para Prescrição de exercício físico para grupos exercício. especiais. Interessante. Tá joia. E aí? Então, Continua. a minha dúvida é, essa promessa é ok? Porque eu fico na dúvida se tudo bem eu prometer só segurança ou não, eu teria que prometer renda para eles. Ai, cara, ó, a gente sempre opera por princípios. Princípios vão reger as nossas decisões. Quando a gente entende o princípio, a gente vai entender vários caminhos que podem chegar àquele princípio. E o princípio é a atratividade. A gente nunca, é uma pergunta difícil, eu vou te explicar por quê. Não é que a oferta tem que ser ok ou não. Ok não é o melhor termo que avalia uma oferta. Ok não parece óbvio. Então a promessa tem que ser atrativa. Certo? Sim. Atrativa para mim? Sim, Não. Não atrativa para mim. Por que não importa se a atrativa para o promessa... meu avatar, né? Exato. Porque eu não vou pagar. Porque eu não sou nenhum profissional de educação física, nem um fisioterapeuta. Uhum, Eu sou uma pessoa completamente irrelevante nesse processo. uhum. Então a pergunta é se você tivesse, daqui a pouco, quando você tiver um pouco mais de proficiência nesse processo, você não vai falar assim, você não devia ter perguntado, a promessa está ok? A pergunta certa seria, no mundo ideal, a promessa é atrativa para o meu avatar? Uhum. E eu não sei. E aí eu te pergunto, a promessa é atrativa para o seu avatar? Eu tô acreditando que sim, né? Porque eu tirei essa promessa deles, né? Eu acabava vendo retorno financeiro, e aí eu vi que a maior parte das pessoas que compraram o curso compraram para ter segurança na prescrição. Toma cuidado com isso. E quando eu falo toma cuidado, é um cuidado, não é uma certeza, mas toma cuidado com isso. Às vezes as pessoas perguntam, as pessoas respondem o que elas acham que devia ser certo. Responder. Quiçá vou chamar de o politicamente Correto. correto. E não só o politicamente correto para o mundo, mas para elas. Então, primeiro quando você fizer perguntas para elas, você tem que tomar muito cuidado. E depende de como você faz a pergunta também, você vai influenciar a resposta, naturalmente. Então, eu vou colocar um cuidado aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos explorar um pouco mais. Você fez um lançamento, não fez? E deu um Fiz meu resultado de 48 vendas. Qual foi o faturamento? Foi em torno de R$ 15.000. Qual foi o investimento? Mais ou menos em anúncio. R$ 700. R$ 700. Qual foi a promessa? A promessa foi segurança na hora de prescrever exercícios idosos. Então, tá bom. Essa promessa segurou.
Você investiu 700, voltou 15. É um retorno de investimento muito grande. Então, por que que você está... Se esse retorno de investimento foi muito grande, por que que você está considerando mudar a Roma? Na verdade, eu mudei a Roma para fazer somente semente. Depois que eu vi o Fórmula, eu falei, acho que a minha Roma não está levando a lugar nenhum. Por isso que eu... Então, qual foi a Roma do lançamento de semente? Foi essa de segurança. Segurança na hora da Segurança. prescrição. E qual foi a Roma anterior? Sucesso financeiro para personal trainer. Tá. Você falou a palavra sucesso financeiro? É. Então tá bom. Nunca se promete sucesso financeiro. Aí não é nenhum problema de uma Roma ser ruim. Quando você entra no sucesso financeiro, é jargão. Você não fala. Se você entrar no sucesso financeiro, você entra no organizações. Você é da minha época que tinha as organizações Tabajara? Eu conheço. Então tá bom. Sucesso financeiro é organizações Tabajara. Porque você não... Sucesso financeiro tem que ser medido. Não tem que. Sucesso financeiro não medido cai na organizações Tabajara. Você vai ser um profissional de sucesso, cai em todos os jargões que existem. Se você tivesse que prometer sucesso financeiro, você devia ter prometido um valor específico. Porque quem não promete um valor específico é porque Não sabe o quanto que pode ganhar. no sucesso financeiro. Mas a segurança na prescrição de grupos especiais, não. É outro negócio. É difícil medir quanto a segurança. Uma coisa mais... Ou o cara tem segurança ou não tem, assim, mais ou menos, né? É que como é uma área nova, né? Tem muita gente que tem medo de atuar com grupos Total. especiais. Mas o mais importante foi que você tem uma parada que funcionou. Agora você precisa escalar. Perfeito. Tô produzindo, tô produzindo. E até Excelente. uma pergunta, Érica. Eu Sim. tinha 3 cursos gravados. Um de Tre- idosos, um de prescrição. 3 cursos. 3 cursos. A gente não chama de curso, a gente chama de produto. É 3 produtos? Produtos, isso. Ou os cursos já existiam antes do mundo paralelo? O mundo paralelo, o curso existia antes do mundo paralelo. Ah, show. Então, um para idosos. Um para diabetes Uhum. e um para cardiopatas. Que é um cardiopata, perdão? Pessoas com doença coronariana. Tá bom. Então, o cuidado na prescrição é diferente para idosos, diabetes e cardiopatas, imagina. É Isso. muito, muito diferente mesmo, que nenhum outro idioma. Na verdade, tem cuidados especiais. E a minha dúvida era, né? O curso de vendeu muito do que eu esperava pelo investimento. E aí eu fico pensando, eu devo focar em um curso só, em um produto só de idosos, porque idosos acabam tendo outras doenças dessas dentro do curso de idosos, dentro do produto, ou não? Eu posso variar a minha oferta durante o ano, fazer um lançamento de idosos, ou mais para frente fazer um de diabetes. O semente que você investiu 700 e voltou 15, foi de quê? Foi de todos? Não, foi de idosos. E o meu interno está sendo para idosos também. Exato. Então faz um 6 em 7zinho com idosos. Tá funcionando bem. Eu não aconselho você. E aí, quando você fizer o 6 em 7zinho para idosos, aí você vai fazer um teste com... Qual que você acha que é o segundo melhor? Diabetes ou cardiopatas? É que cardiopatas tem mais procura que diabetes, mas o produto de diabetes está incrível. Eu acho que você vai ter que testar. Você vai ter que ficar entre o lado do procura e do lado da sua satisfação como expert, né? Eu acho meio. Mas eu acho que você vai testar. E nesse teste, eventualmente, você vai criar um 6 em 7 com outro também. Perfeito. E aí, de vez em quando, você pode fazer até um combo. Show. De vez em quando. Uma outra coisa que você pode fazer também, tá bom? Quanto vai custar no seu lançamento de idosos? 447. Então, tá bom. Se quem paga 447, paga 497 também, tá bom?
tem gente que... Eu não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? 32. Ó, eu geralmente não posso perguntar isso, mas eu pergunto mesmo. Eu vou te falar o seguinte, quando você chegar aos 39, você vai chegar aos 39 várias vezes. As pessoas de 39 para 40 têm uma mudança psicológica muito grande. Mas essa mudança não vai de 38 para 39. Então existe uma coisa que seja uma mudança, uma barreira psicológica. E essa barreira foi testada, sabia? De verdade, cientificamente. Não é só empiricamente, não. Antigamente no Uber, quando você tinha muito tempo, a sua tarifa era multiplicada por X. Você já pegou esse Uber quando a tarifa... Ele não falava exatamente a tarifa, ele falava multiplicada por X. Você lembra disso? Sim, lembro. Então tá bom. Teve um experimento no Uber, eu gravei até um vídeo. Quando ela ia de 1.8 para 1.9, não tinha quase nenhuma variância. Nenhuma variância. Então, se ela fosse de 1.8 para 1.9, tinha... a maioria das pessoas falavam sim. Quando ela ia de 1.9 para 2, 6 vezes menos pessoas pegavam. Agora, pasme. Se ela fosse de 2 para 2.1, 2.1 também não tinha variância. Então, se você entrar nisso, você está entrando que você está deixando R$50 na mesa. E a mesma coisa funciona caso você venda parcelado. Não é, a pessoa não faz conta, quem faz conta parcelado faz conta da mensalidade, né? Então, se você vendesse parcelado a 97 por mês, por exemplo, é a mesma coisa de vender a 77. E ó, isso é muito teoria. Então, se você precificar 447, você simplesmente deu R$50 por santo. Na maioria das vezes. Já ouviu falar da expressão de dar cachaça pro santo? Que os caras vão beber, antes de beber, ele dá pro santo. Dá pro Ó, santo. se fosse eu, dava para uma instituição de caridade que você gosta mais, em vez de dar pro santo. Porque essa é pro santo mesmo. Tá bom? Então, Combinado. 447. Então, aí, agora é o seguinte. Eu vou te dar uma dica. Você usa qual gateway de pagamento? Hotmart, por exemplo? Hotmart. Então tá bom, vou te dar uma dica. Você falou que o de diabetes tá uma beleza, não tá? Tá lindo. Então tá. Quando você vender o do de idosos, você vai fazer uma coisa, anota aí. Ou mentalmente, eu sei que você não vai poder anotar. Eu tô com eu tô sim. Então tá, você vai fazer uma coisa que chama One Click Upsell. One Click Upsell. Você sabe o que é One Click Upsell? Já ouviu falar? É como se fosse para dar um plus, né? Então, se ele quiser melhorar o curso dele, ele compra Total. um patamar a mais. Tem dois tipos de coisa. Tem uma coisa que chama Order, de ordem, né? Order Bump. E o One Click Upsell. São duas coisas diferentes. O Order Bump é uma opçãozinha no checkout que te permite acrescentar alguma coisa no carrinho antes de pagar. Não é isso que eu estou falando. Tipo, quer levar mais um... É o que o McDonald's faz. Quer aumentar quer levar mais um sundae com desconto? Antes de passar o cartão, a gente faz isso. Quer botar mais coisa na cesta? Não é isso que eu quero. Eu quero que depois que ele passou o carrinho, passou. Então ele já passou o cartão de crédito, tá? Ganha venda. Tem um vídeo que é o One Click Upsell. O cartão de crédito já está na memória dele com o Hotmart. Naquele momento, ele não fechou a página. Na página de obrigado, você vai falar alguma coisa do tipo. Nossa. Tive até uma ideia hoje. Sensacional. Deixa eu escrever. Na hora que passar o carrinho, você pode falar o seguinte. Deixa eu te falar uma coisa. Obrigado por comprar o curso dos idosos. Como é que chama ele? Eu não sei. Eu acabei de te enviar o login assim. Agora eu tenho uma parada que vai estar só disponível nessa página aqui para você. Eu fiz um curso de diabético. Ele tá maravilhoso. E eu ainda não lancei ele. E você pode ser a primeira pessoa. Eu quero um grupo de
X pessoas, se você quiser limitar, né? Ou eu quero um grupo experimental de fundadores desse curso. São os fundadores dele. E ele custa também 497. Mas se você clicar agora que você quer, eu te dou ele com 50% de desconto. Por quê? Porque você vai ser fundador e vai me ajudar a aperfeiçoar esse curso, alguma coisa do tipo, tem que achar uma razão. 2, porque você acabou de se comprometer com esse meu curso. Então, mostra que você está atrás. Ó, sinceramente, quando essa página fechar, isso não está mais na mesa. Eu fiquei maluca. Não sei se você vai falar exatamente. Você só vai falar nas suas palavras com razão. Não está mais na mesa, tá bom? Um grande abraço. Combinado. Eu acho que você vai vender entre Sensacional. 10 a 20% desse curso. E ó, cumpre a sua palavra. Se alguém pedir depois com desconto, depois não dá. Tá. Tipo, você viu que eu tô dando, sei lá, 90% de desconto no FL de dezembro. Se alguém passar quinta-feira, eu te garanto, acontece muita coisa na minha vida. Eu não vou dar. No final das contas, o que sobra da gente nesse mundo louco que a gente está vivendo é a nossa palavra. Palavra. Muito importante você manter a sua, tá? Combinado. Porque você vai ser conhecido na mídia social pela pessoa que ou mantém a palavra ou pessoa que quebra a palavra. E isso vai te dar vai te dar umas boas pessoas para testar. Você pode usar isso com diabetes e com cardio. Não sei se está pronto do cardio, mas eu entendo. Pronto. Tá pronto. Ou você pode fazer você pode testar e é um teste. Eu acho que você pode fazer, cara, você quer o do cardio e diabetes? Os dois são 497 cada um. Mas se você pagar mais 497 em 12 vezes agora, eu coloco os dois no carrinho para você. Mas não sei, geralmente tem que pensar, tá? Tá, vou pensar. Talvez. Você tem que fazer uma oferta super irresistível. E ó, tem que ser naquela página. Pode ser o cardio e o diabetes com 50% cada um. Ou pode ser, sei lá, o que você quer. Mas assim. Página de obrigado depois que ele comprou já o de idoso. Isso é um setup que chama One Click Upsell. Tá, eu marquei aqui. Order Bump é o seguinte. Order Bump, eu vou te ensinar Order Bump agora. Order Bump é o seguinte. Quantos anos a pessoa tem acesso ao seu curso? 1 ano. 1 ano. Então vamos lá. Order Bump é antes dele passar o cartão. Se ele quer ter acesso a 3 anos, você cobra mais X. Então vamos lá. Antes de passar o cartão, com 1 ano é 497. Mas se você pagar mais R$200, você tem acesso a 3 anos. Não sei se é R$200, tá? Não pode ser um valor muito louco. Mas R$100. Aí você dá um bump não. O bump não pode ser muito grande. O upsell é mais 200, é mais 50% do preço. O bump é geralmente uma coisa mais singela. Singela. Então, ó, você quer colocar mais dos R$100? Eu tô falando assim. Você quer colocar mais R$100? Eu te dou 2 anos de acesso? Não sei se você quer isso, tá? E não sei se o valor é esse. Você dá um bumpzinho. O bump é um bumpzinho. O bump que é um kit, que eu te envio um kit na sua casa. Só que o bump tem que ser no-brainer. O bump não pode parar a oferta. Não pode ser muito considerado. O kit, com o kit funciona, não funciona, não funciona. 1 ou 2 anos é no-brainer. Você não precisa pensar. Eu entendo, obviamente, em um checklist, eu sei o que é 1 ou 2 anos. Não há necessidade de explicação. O upsell, ele há necessidade de explicação. Então, você só pode fazer depois de passar o cartão. Fez sentido as duas coisas? Fez total sentido. Se o bump precisar de explicação, ele mata a venda. Tá. O bump não pode. O upsell pode precisar de explicação. Por que você está dando? Eu te falei, porque é um curso novo, tá maravilhoso. E eu quero criar um grupo de fundadores. E para os fundadores eu vou dar 50% de desconto, ou X% de desconto. Eu acho que tem que ser uma parada muito louca, porque ele tem que fazer uma decisão impulsiva. Então, 50 pelo menos. Assim. Show. Eu acho. Tá bom? Ajudou? Tá. Super ajudou, Érico. Última pergunta. Estou pensando em fazer o Fórmula, né, pelo YouTube mesmo. Tinham me falado de uma plataforma, que é aquele 99 Webinar.
faz muita diferença fazer pela plataforma ou eu posso fazer só pelo YouTube mesmo? Tanto, assim, você fez por onde primeiro? Peraí, você está falando Só do o YouTube. interno? Você está Não, do falando interno. do Porque na interno? plataforma ele conversa com o Eu, YouTube, só que ele dá um botão para a pessoa clicar. não. O interno YouTube mesmo. Sai do 99. Tá. Interno YouTube mesmo. Assim, relaxa que é 100% YouTube. Tem um monte de problemas que o outro tem que você não vai querer lidar, principalmente na escala. Eu já vi muita instabilidade matar lançamento interno do outro. E outro, A se vez que eu complica tentei usar, ele não funcionou. Acabei levando todo mundo pro YouTube. Foi, na total. verdade, gratuito, foi para testar. YouTube pro blog, só que no interno é importante criar um blogzinho de lançamento, tá? Uhum. Segue a fórmula direitinho no passo que vai valer a pena. Eu tô com um lançamento semente pré-agendado para o próximo dia 29. E eu estou naquela fase do PPL, tiro de alerta, jornada do herói, preparando, estruturando todo esse primeiro lançamento. Só que o que acontece? A minha dúvida é a seguinte, dentro do Fórmula, você diz e enfatiza muito bem que é importante que a gente tenha uma lista com uma determinada quantidade de cliques, porque é para essa lista que a gente lança. E no último webinário que o Hugo fez, ele deu assim um insight muito legal, que hoje, com o conhecimento que ele tem, ele arriscaria e faria o LS, mesmo que ele não tivesse uma lista muito ampla, porque isso traz uma carga de conhecimento, traz uma carga de experiência, justamente para acertar o primeiro lançamento interno. E a minha dúvida está nessa, porque eu tenho duas questões. Eu queimei a minha ponte, eu nunca tinha feito live na minha vida, e no último domingo eu fiz uma de 2 horas. Eu ensinei, assim, algo do início ao fim, na área de confeitaria, e as pessoas entraram, só tinha 1 hora de duração, todo mundo se comprometeu a voltar, e voltaram, e pela primeira vez eu fiz uma direto de 2 horas, e aquilo para mim, assim, foi uma verdadeira ponte queimada, uma estrada queimada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Quantas pessoas tinham nessa live de 2 horas? Elas iam variando, porque como foi no domingo, batia 40, 50, depois caía para 47. Como eu estava de longe do telefone, eu não acompanhava. Mais ou menos. Não tinha 100 pessoas, como você indica. Uma faixa de 45, 50. Eu não indico 100 pessoas nessa live, não. Eu indico 50 pessoas nessa live. É só na live do lançamento semente que eu indico 100. Sim. Quando você faz uma live e tem 50, quando você programa bem, gera antecipação, a sua chance de ser é muito grande, tá bom? Então, entendi. Você falaria que entre 40 e 50? Os picos mais altos foram esses. Tiveram momentos, porque como foram 2 horas, ia alternando. Aí tinham momentos que eram 20, tinham momentos que eram 23, mas em alguns momentos de maior quantidade não passava disso, 47, 43. Entre 20 e 50, então? Mais ou menos isso. Tá bom, fechou. Continua. Então, e aí o que acontece? A minha dúvida seria em relação a isso, porque eu já estava com uma ideia, quando a gente entra no Fórmula, a gente pensa que é fácil e eu vi que o negócio é muito complicado, não, ele exige muito. Você precisa se dedicar muito, é algo completamente diferente para quem está do lado de fora só vendo os conteúdos gratuitos. É 6 em 7 também, né? Eu vi que, assim, pois eu vale durmo tarde, acordo cedo, o laptop está aqui, eu durmo ouvindo a tua voz, acordo ouvindo a tua voz, então, assim, é algo que eu preciso me dedicar muito. E a minha primeira dúvida é a seguinte, mesmo não tendo um perfil, não digo perfil, não me refiro a tamanho de perfil, porque eu sei que isso é algo que a gente vai trabalhar nesses 10, 14 dias do PPL, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, mesmo não tendo uma quantidade tão grande de pessoas assim numa live, eu preciso me preocupar com a quantidade dos cliques, da captação, eu me preocupo com a quantidade de pessoas que participam do engajamento. Por que eu estou te perguntando? Porque mesmo sem nenhuma menção de curso no meu perfil, eu já recebi em uma semana pelo menos uns 5 ou 6 pedidos em inbox de pessoas perguntando se eu vou dar, que estão interessadas em aprender. E isso para mim sim, foi um sinal de que
eu estou no caminho certo, né? Que já está despertando nas pessoas, mesmo sem a menção de curso, a ideia de um veículo, porque na confeitaria eu lembro que você falou outro dia que o próprio veículo já é atrativo, né? Não só a Roma, por natureza, mas na confeitaria acaba que o veículo também atrai. Não já E aí é, eu mas queria... pode Pois ser. é, É diferente. pois Mas, é. ó, faz o semente, pode fazer. Tá com todos Você os acha? indicativos, pode fazer. Marca e faz. Entendi. Tá Está funcionando, pré-agendado tá para o dia 29, ou crescendo. seja, daqui a 19 dias. Tá, vai. Tá na hora. Ai, precisava muito ouvir isso de você, tipo uma Vai chancela. fundo. Vai fundo. Agora, agora uma outra pergunta, meu querido, que eu sei que você já respondeu em algumas outras dúvidas, mas para mim é muito difícil porque a gente fica naquela questão do valor. Claro. Eu pretendo, o que acontece? Eu agora penso um pouco diferente do que quando eu entrei no Fórmula. Eu quero que o dinheiro venha como consequência, mas principalmente eu quero muito ser um veículo de transformação na vida de outras pessoas, porque eu recebi mensagem de pessoas que estão desempregadas, que querem apostar na confeitaria como uma mudança de vida, e isso para mim é assim, de extrema importância. E eu queria saber como que eu consigo, ou qual a melhor maneira de mensurar esse valor, porque eu quero oferecer um produto muito completo e que vai passar por várias atualizações, várias inclusões de novos módulos, novas técnicas, e isso para mim também é ainda um ponto de interrogação. Então tá bom. Então eu vou falar sobre isso. E, inclusive, não é só seu, é de muita gente. Então deixa eu só entrar e vou explicar aí. Pega um caderninho. Já tenho aqui o meu, que tem seu nome, tem tudo. Projeto para fazer. Essa aí tá na... Então tá bom. Tá bom. A primeira coisa que você tem que ficar ligada é que eu vou colocar uma referência. Eu vou explicar bastante, mas vou te deixar a referência. Se você entrar no YouTube e digitar como precificar um produto para fazer 6 em 7, vai ter esse vídeo aqui, que é o podcast número 6 do como precificar do podcast 6 em 7. Nele eu divago por 1h15 sobre essa pergunta. Então, por mais que eu seja, que eu se responda aqui para você a explicação, lá vai estar mais detalhado. Faz sentido isso? Opa, voltei. Faz. Então tá bom. Lá vai estar sempre mais detalhado. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que você não precisa acertar agora e nem vai acertar agora. A função do primeiro lançamento de semente não é nem gerar receita, né? E nem gerar o 6 em 7. Não tenho nem expectativa para ele. Total. Então você vai gerar cliente, você vai entregar um produto, você vai meio que perder a virgindade nessa venda online. E vai criar os componentes importantes para você fazer o 6 em 7. Primeira venda, entrega do primeiro produto, basicamente isso. E, quiçá, o primeiro testemunho. Né? Se você tiver sucesso no seu primeiro cliente, algumas pessoas demoram mais, outras menos, mas é esse primeiro testemunho. Então, no processo, você não precisa acertar o preço. Então, tira esse peso da sua consciência. Não precisa acertar o preço. E ele vai começar com uma especulação. A primeira coisa que você fala assim, como eu precifico uma coisa, que eu vou dar update, que eu vou... O que mais você falou? Eu vou atualizar, eu vou melhorar, o que mais você falou? Eu quero oferecer um produto bem completo. Completo, que não vai abranger apenas um subnicho do subnicho do subnicho, que eu possa colocar nele tudo que for importante para quem está ali dentro ter assim um aprendizado transformador. Eu quero que a pessoa realmente saia do absoluto zero. Então tá bom. Então vamos lá. Uma coisa de preço é que as leis de preço não importam, não tá nem aí se o seu produto é completo ou não. Ela não tá nem aí se o produto é atualizado ou não. Isso não é que não é que ela não liga, mas ela não tá nem aí. Tipo, eu tô olhando pro meu jardim e tem uma formiguinha ali andando. A formiguinha não tá nem aí que eu tô fazendo live agora. Sim. É irrelevante para a vida da formiguinha que tá ali no jardim.
irrelevante. Não influencia em nada. Então, não é o fato dele ser completo ou não que influencia. Não é o fato dele ter atualização. Não é o fato dele não ser um subnicho. E não é o fato dele levar a pessoa do zero. Não é isso. Tá bom? O que influencia preço? E ó, nem aqui, nem em Roma, nem na Grécia. Isso desde que os romanos já são romanos. O que influencia preço é o seguinte: oportunidade e risco. É uma mistura. P, eu falo isso devagar. P igual O de oportunidade menos R. Importante você entender isso. Preço é igual a oportunidade menos o risco. Menos Entendi. risco. Então vamos explorar isso aqui. A gente, quando estudava matemática, explorava os casos extremos. Para a gente explorar, para a gente entender um pouco como essa equação, que é matemática. Então vamos lá. Se eu tenho uma oportunidade incrível, a Mega Sena é uma oportunidade incrível. Vamos lá, você ganha, sabe, 200 milhões de reais com o imposto pago, na sua mão, na sua conta. Só que o risco daquela oportunidade não acontecer, o risco se você comprar o ticket para a Mega Sena, o risco de você não ganhar, de não acontecer, é brutal. É quase maior do que a oportunidade. Não é maior, porque senão ninguém nunca ganhava. Mas ele é quase maior. Então a Mega Sena, apesar de ser uma oportunidade brutal, ela tem um preço pequeno. Pequenininho. Tem gente que compra mais, tem gente que compra menos. Porque é uma oportunidade como se não houvesse outra. Uma das maiores oportunidades de você ficar rico instantaneamente é a Mega Sena, ponto. A Mega Sena da virada ainda mais. Só que o risco daquilo não acontecer é brutal. Logo, como é que ela é precificada? Não sei, quanto custa uma aposta na Mega Sena? Deixa eu ver assim. Acho que uns R$2, 2 alguma coisa, dependendo, né? Não deve ser muito caro. É isso. Porque o preço não tem nada a ver dela ser completa, atual, nicho, aprendizado, tem a ver com essa... O risco que é alto. Um risco muito alto. Então, o que acontece? No seu caso, a oportunidade é a Roma. E o risco é o fato dela pagar o seu produto e não chegar a Roma. É isso que define. Então, eu tenho uma oportunidade e tenho um risco. Minha oportunidade é você aprender a fazer um 6 em 7 e tem um risco. A oportunidade é fixa. Eu declaro ela. Estou anotando tudo. Sem problema. Estou declarando verbalmente. Quase que uma promessa. Ó, esse aqui é a fórmula que levou mais pessoas ao 6 em 7. Aumenta a sua probabilidade. Existe um risco da pessoa não fazer o 6 em 7. Agora, como é... Se a oportunidade é inventada, não é declarada, criada a partir de linguagem. Você assim, vou te levar do 0 a... O que é que você está levando, né, na sua Roma. Vou te levar a Roma. Ela é fixa. Você já declarou a sua oportunidade. O que vai definir o preço é o quão grande é a oportunidade e quão pequeno é o risco. Risco. Meu Deus, vamos falar de risco. Risco é uma parada muito louca. Se você for comprar um carro e a pessoa não deixar você abrir o capô nem dar uma voltinha nele, você vai ter um risco maior. Porque vai que o carro está estragado. Por que ela não está deixando eu olhar? Então, você vai precificar essa oportunidade, esse preço vai ser menor. Ah, eu até compro, mas eu pago metade do preço, não deixa eu olhar. Então, percepção de risco não é necessário. Aí o cara pode falar, não, mas é muito bom, está completo, está atualizado, ele não é só o subnicho, você vai ter muito aprendizado, mas você não deixa eu olhar. Então, quando você diminui o risco numa compra de um carro, você fala assim, não, olha o capô. Dá uma voltinha, chama o seu mecânico de confiança para ele olhar. Você diminui o risco. E te digo mais, tem várias outras ferramentas de diminuição de risco. Por exemplo, ele fala assim, ó, te garanto, se esse carro quebrar nos primeiros 5 anos, você pode trazer ele aqui que eu pago de volta o preço que você pagou. Eu te devolvo o dinheiro, você me devolve o carro. Pô, agora você está tirando o risco mesmo, pelo menos por 5 anos. E risco é precificável. Tem valor. A diminuição de risco tem valor. E
E por isso veio a indústria dos seguros. Pensa no seguro de saúde. É uma coisa que a gente paga, não sei se eu tenho um, eu Sim, pago e tem. rezo para não usar. Para não usar. Verdade. Por quê? Eu estou pagando para diminuir o meu risco. Ó, o seguro O do meu risco. carro. Eu tenho um carro, eu pago o seguro para que, se ele for roubado, eu recebo valor Você fixo, tem valor de outro. mercado nele. Mas eu quero que o Uhum. meu carro seja roubado? Não quero. Acho que Pô, não. roubado, Uhum. tem que dar BO, tem que comprar outro carro. Uhum. Sabe, eu não quero. Meu carro vai dar um trabalho. Ah, se eu bater em alguém, eventualmente ele corre. Mas eu quero bater em alguém. Nossa, é horrível. No meio da rua, chamar seguro, fazer BO. Então a gente compra, a gente paga. Então risco, isso é só para você entender que é isso, é o valor. Então, o que vai definir o preço do seu produto é oportunidade menos risco. Então, vamos falar de oportunidade. Fora a promessa, uma Uhum. coisa que define uma oportunidade é como é que você aumenta a oportunidade. Se você não mexer na promessa, né? Se eu não mexer na promessa 627, como é que eu dou um aumento de percepção de oportunidade? Uma das maneiras é você mexer com a escassez. Vamos lá. Gatilho. Escassez aumenta a oportunidade, porque as pessoas acreditam que o que tem menos vale mais. Então, por exemplo, se eu fosse fazer na minha próxima turma da Fórmula e só fosse ter 10 pessoas lá, eu podia cobrar muito mais que R$ 10.000. Com certeza. Porque eu ia ter uma demanda muito Menos. grande, Menor. É, uma uma demanda demanda, grande e uma oferta porque menor. muita gente querendo. Isso não é só com a Uhum. Fórmula, não. Com uma casa. Se todo mundo quer aquela casa, o preço dela aumenta. Porque não tem Uhum. duas daquela. Mas se for um Uhum. prédio onde tem 25 apartamentos iguais àquele, relativamente iguais, né? Tem uma coisa ou Uhum. outra, então não vai. Uhum. Então, quando você for fazer o semente, você tem Uhum. isso. Você pode mexer na escassez. E tem dois jeitos de mexer na escassez. Ou você mexe no tempo de inscrição, ou você mexe no número. Ó, vou ter meu primeiro. Meu primeira turma não vai ter no máximo X pessoas. Você está deixando escassez. Se X pessoas, se tiver 50 pessoas na live, você falar que tem 50 vagas, ainda é escasso. Então, Uhum. então é uma coisa que você vai ter consideração. Risco, como é que você diminui o Tá. risco? Vamos ver se você me dá alguma ideia de como é que você me diminui o risco. Garantia. Garantia como? Tem garantias e garantias. Tem garantias e garantias. Diminuir o Então, risco é. lá na fórmula tem dois tipos de garantias que a gente ensina. Uma é tipo meio para inglês ver, cumprir tabela, e a outra é para jogar para ganhar. Qual é o tipo de garantia que você pretende dar no seu produto? Bem, além dos 7 dias que a própria plataforma já oferece, né? A devolução do dinheiro, se a pessoa não tiver satisfeita, que eu acho que é mais do que justo. Para sempre? Não, aí tem um prazo, né? Porque você tem um prazo de 7 dias. Você tem, a E qual é a pessoa garantia que vai você. descontar por cima. Qual a garantia que você pretende colocar? A de Assim, é sete só uma dias. especulação. Total. Sim, eu Essa pensei na de 7 dias. essa garantia em nada é a mesma coisa. A de 7 dias? Eu vou falar de novo. Essa garantia de 7 dias em nada é a mesma coisa. Ah, então já não vou mais usar. Não, segura. Por quê? Porque é arriscado ainda para a pessoa. Ela não vai aprender a ser uma confeiteira em 7 dias. Não, não vai mesmo. Não vai. Então ela não vai poder se transformar em 7 dias. Então ela vai assumir um quê? Um risco maior. Um risco maior. Um risco maior. Então é uma garantia no momento em termos de forte, fraca, né? E não é errada, mas fraca. Uhum. Principalmente numa época que você não tem reputação e autoridade. Porque tem um segundo fator que diminui risco. O segundo fator que diminui a percepção de risco o primeiro é garantia. A gente vai mexer com esses dois. O segundo é histórico. Histórico. Histórico diminui o risco. Vamos supor que você tem um funcionário com você
que está há 15 anos com você, ele nunca fez nada de errado. Nunca perdeu a integridade em nenhum momento. Né? Sempre de confiança. Qual que é o risco dele no próximo ano perder a integridade? É menor. Quer dizer que... Sim. Por quê? Porque Já ele tem uma índole. histórico. E Agora, a gente deixa eu te projeta perguntar, o passado... Segura um pouquinho. Claro. A gente projeta o passado no futuro. O político, por exemplo, tem um histórico de corrupção muito grande. O risco dele de entrar em corrupção é grande. Porque ele já fez. Não quer dizer que ele vai fazer. Mas as pessoas entendem histórico como projeção para o futuro. Histórico diminui risco. Então, por exemplo, a minha garantia é de 14 dias. É fraca. Só que eu tenho muito histórico. Eu não preciso de colocar uma garantia forte, porque eu tenho muito histórico. Sim. Eu todo santo dia, quase todo santo dia, para dizer todo, eu entrevisto alguém que chegou lá. Eu mostro pessoas de diferentes tipos. Centenas. Eu acho que milhares. Eu estou catalogando agora, mas eu acho que a gente vai chegar em milhares. Sim, Então, certeza. no começo de um lançamento excelente, você não tem esse histórico naturalmente. Eu não tinha. Então, se você não pode jogar pelo lado de histórico de pessoas transformadas, você tem que jogar... Se você quiser cobrar mais caro, você tem que colocar uma garantia brutal. E não é só de 7 dias que vai resolver o problema. Entendeu? Deixa eu te perguntar então uma coisa. Umas 2 ou 3 semanas mais ou menos, eu fiz uma captação para uma aula gratuita de Páscoa, onde eu ensinei tudo do zero, desde a preparação de chocolate, modelagem, tudo, e disponibilizei essa aula para as pessoas que se inscreveram. E até que teve bastante gente inscrita, fiquei até surpresa. E foi uma aula totalmente gratuita, ensinei tudo para que as pessoas pudessem usar essa aula para vender, para fazer uma renda e já se inserir, se apaixonar, quem não conhece a confeitaria ainda. E dessa aula já me geraram alguns testemunhos de pessoas que gostaram, que acharam muito legal, que já estão colocando em prática. Isso poderia, seria uma forma de demonstrar uma garantia de algo que já foi passado, enfim, de alguém que já testou de uma certa forma. Isso é só o testemunho. Isso não é garantia. Isso é uma pequena amostra de histórico. De histórico. E ajuda, Entendi. né? Tem coletor de Ajuda. testemunhos no lançamento módulo 5. Sim, eu tô nele. Isso vai ajudar. Mas quanto maior a garantia, quanto menor a garantia, menor o preço. Se você não tem muito histórico. Isso está começando. Entendi. Mas eu tô te falando. Sim. Você tem que considerar uma garantia. Se você quiser cobrar um preço mais caro, você tem que considerar uma garantia maior. Quanto menor for a sua garantia, mais baratinho é o seu produto. Nada de errado com isso. Pode dizer, Érica, eu quero continuar com a garantia 7 dias, eu vou precificar ele barato. Entendeu? Por Entendi. quê? Porque eu vou oferecer mais risco. Quanto mais risco tiver nas costas do meu cliente, menos ele vai estar apto a pagar. Eu, por exemplo, tenho um produto que é uma mentoria. Essa mentoria custa R$50 mil por ano. Sabe qual que é a garantia? Insider. Não sei qual é a garantia. Sabe qual que é a garantia do Insider? Não. Qual é? 0? Tem garantia. Só que no Insider eu tenho muito histórico. Eu ia falar isso agora. 10% das pessoas ficaram faixa preta que participaram dessa mentoria no ano passado. Na verdade, eu arredondei. Foram 9 ou 8. 8 ponto alguma coisa. E 39% das pessoas fizeram 6 em 7. Ponto. E eu tenho lastro para mostrar cada uma dessas pessoas. De verdade. E é isso aí. E 9% não fizeram nada, nem lançaram. Assim como acontece com algumas coisas. Engraçado, né? Para cada 9% faixa preta, tem uns 9% antagônico, né? Os 9% que não botaram em prática. E tá tudo bem. Para eles. Eles tiveram muita chance de votar.
mas a gente não espera ter. Mas assim, quanto mais histórico, menor eu preciso da garantia. No seu começo, eu recomendo você visitar uma coisa que chama garantia condicional lá dentro. Porque se você colocar a garantia condicional no começo, você vai ter muito mais momento, na minha opinião. Só que o risco da transação vai ir para o ombro de quem? Vai sair do ombro dela e vai ir para o ombro seu. Só Pro que meu. aí você vai ser paga. Porque quando eu compro um seguro, pensa bem, quando eu compro um seguro de carro, o risco sai do meu ombro Vai para e vai para o seguradora. ombro de quem? Só que ela Da recebe o seguradora. dinheiro para segurar aquele risco. Ela recebe grana para segurar aquele risco. E ó, tem muita seguradora aí muito bem de negócio. Ela ganha para assumir risco. Ela faz os cálculos dela lá. No final das contas, a maioria das pessoas são honestas. Você pode fazer, estuda dentro da fórmula garantias condicionais. Tá bom? Escreve aí. Garantia condicional. Eu estou revendo todos os módulos. Escreve aí, garantia condicional. Você vai rever e vai estudar a garantia condicional. Porque se você oferecer garantias condicionais, você pode oferecer um preço maior. Pode pedir. Do mesmo jeito que a seguradora, eu pago X mil reais para ela segurar meu carro. E quem compra, a maioria de nós que compramos, a gente não compra um carro, assegura ele para passar a perna em seguradora, não. Não. Eu sei que tem sempre um Zé Mané que faz isso. Bate o carro por querer, joga o carro da pinguela. Tem sempre 1% que é safadão. Clássica música do Wesley Safadão, 1% safadão. Mas a maioria das pessoas não é. E a seguradora precifica isso, cara. Esse 1% vai me passar a perna mesmo e tá tudo bem. Só que a maioria das pessoas compram um seguro para não usar. Sim. Elas compram um seguro para não usar. Por quê? Então a pessoa que comprasse o negócio por causa da sua garantia, ela não vai querer usar a garantia. Ela vai querer o resultado. Sim. Mas enfim, dito tudo isso, vamos tentar especular o preço. Qual que era o preço que você começou a especular o seu produto? Então, eu fiz uma pesquisa dentro, mais ou menos, do mercado, o que é cobrado, mais ou menos, dentro do que vai ser passado, né, que é a parte personalizada, que é a parte que mais demora, que precisam de muitas técnicas. Então, tá numa faixa entre 497, 597, 697, dependendo do profissional, dependendo do conteúdo e dependendo da quantidade de técnicas. E eu tô dentro dessa faixa. Tá bom. Ainda não defini o preço. Não. É uma primeira especulação. Tá ótimo. Tá? Você descobriu a primeira faixa. A segunda coisa que é, se você diminuir o risco, você pode cobrar mais caro. Se você aumentar a oportunidade, você pode cobrar mais caro. Coisa desse tipo. Outra coisa que você vai fazer é que, à medida que você vai formando turma, você pode se sentir mais confiante em aumentar ou abaixar o preço. Eu não acho que vai abaixar o preço, não. Mas, enfim, você pode ficar mais confiante em aumentar depois. Você não precisa sair vendendo um produto mais caro, se você não acha que tem capacidade de capital, de autoridade e oportunidade para aumentar o preço.